Mas a minha família se preocupou e me colocou para treinar karatê para que eu pudesse me defender. E foi um detalhe interessante, que nesse momento a gente descobriu que a grande defesa deveria ser contra a mim mesmo, a minha pessoa, o Leandro criança. Eu tinha que entender que ele era uma pessoa que tinha que aprender a se completar, né? Não precisava de chamar atenção, de tanta atenção. E foi onde o karatê começou a construir a pessoa que mais para frente se tornou amigo de todo mundo, não precisou usar ele como forma agressiva, pelo contrário, foi moldando o nosso caráter, que esse é um dos princípios do karatê. E fala aí, pessoa, tudo bem? Sejam bem-vindos a Entreter e Conhecer. Eu sou o André Gussi e hoje daremos estreia a um quadro novo no canal que é Conversas, no qual, como já anunciado, trarei pessoas para dialogarmos sobre assuntos diversos. E eu tenho a honra de estrear esse quadro com o Sensei Leandro, com o tema Karatê para quê? Vamos pedir para o Sensei se apresentar aqui. Então, quem é você, Leandro? Seja bem-vindo. Primeiramente agradeço o seu convite, né? Agradeço a todos que estão aí nos acompanhando, assistindo. Meu nome é Leandro Silva, mais conhecido como Sensei Leandro. Tricampeão brasileiro, diga-se de passagem. Eu sou o instrutor-chefe do Instituto de Karatê Rebikai. Agora, né, pouco tempo, há 3 dias atrás, me consagrei tricampeão nacional, né? Fui campeão em 2017, brasileiro individual. 2018 eu fui em equipe, e esse ano eu fui no Campeonato Nacional de Karatê campeão individual. Xé Comitê, né? Xé Comitê. Parabéns. Eu tenho um bronze também do ano 2018 em Catar e tenho o Xé Comitê do Mundialito também em 2018. Mundialito também? Mundialito. É novidade. Disputaram 26 países e a gente se consagrou medalha de bronze. Tá certo, ó. Então... E como o Karatê entrou assim na sua vida? O que é o Karatê assim pra você? O Karatê na minha vida foi uma história interessante, que era algo que eu nem imaginava em estar fazendo. Eu tinha de 7 para 8 anos, só que aí na escola eu comecei a sofrer bullying. Tinha uma galerinha lá que, eu não sei se de repente, como eu como criança, se eu havia necessidade de fazer parte dessa galera, e eles meio que se fecham e aí a gente começa a sofrer bullying. Na época nem se falava bullying, né? Na época ninguém nem dava atenção para isso. Mas a minha família se preocupou e me colocou para treinar karatê para que eu pudesse me defender. E foi um detalhe interessante, que nesse momento a gente descobriu que a grande defesa deveria ser contra a mim mesmo, a minha pessoa, o Leandro criança. Eu tinha que entender que ele era uma pessoa que tinha que aprender a se completar, né? Não precisava de chamar atenção, de tanta atenção. E foi onde o karatê começou a construir a pessoa que mais para frente se tornou amigo de todo mundo, não precisou usar ele como forma agressiva, pelo contrário, foi moldando o nosso caráter, que esse é um dos princípios do karatê. E graças a Deus estamos aí há 35 anos nessa caminhada. Então, 35 anos de Karatê? 35 anos de Karatê. Muito bem. E é interessante que a questão do bullying, né? Muita gente vai para uma arte marcial porque sofre bullying para aprender a se defender. E tem um ponto que eu achei legal na sua fala, eu aprendi que, como é que o senhor disse, que não precisava disso tudo. Muita gente fala, vou entrar no karatê para cair na porrada e todo mundo vai me respeitar, mas o processo é inverso. Uma fala do senhor que me conheci, puxa mais esse assunto aqui, que eu achei interessante. Foi interessante mesmo, porque a princípio, quando eu comecei a treinar karatê, a primeira ideia minha era essa. Agora eu vou poder sair dando porrada em todo mundo. O cara falar besteira no meu ouvido, vai tomar porrada. E a partir do tempo que eu fui praticando karatê, eu fui aprendendo, em questão de pouco tempo, coisa de 2 semanas, 1 mês, 2 meses, eu fui aprendendo a gostar de mim mesmo, estar bem comigo mesmo, sabe? Eu fui descobrindo que não havia necessidade de sair batendo nas pessoas. O karatê, ele me trouxe um conhecimento e um aprendizado de vencer uma luta sem precisar lutar, tá? Então eu percebi que o maior adversário era eu mesmo, sabe? O sentimento de você querer estar com alguém. Isso daí é ruim. O karatê, ele te coloca numa condição que você descobre que você depende só de você mesmo para você ser feliz, para você ser alguém, sabe? A gente consegue, até uma criança, uma simples criança, estudante, uma criança brincando, ela pode ser alguém especial para ela, para a vida dela, para a família dela. E quando você se descobre
quando você descobre que você pode fazer, você pode ser especial na sua vida, você começa a emanar essa energia positiva e as pessoas começam a te notar. Entendeu? Você não precisa fazer para ser notado, você é notado naturalmente. Interessante. E ao invés de eu ter que dar porrada em pessoas, vamos colocar dessa forma, a atividade que eu fazia, os eventos que eu participava, começou a chamar elas para o meu ciclo de amizade. E de uma forma que quando eu estava no 2º grau, inclusive, deu 6 meses, 8 meses que eu estava na escola, eu já dava aula de karatê na escola, metade da minha sala de aula treinava comigo. Quase metade dos alunos da escola eram alunos meus. Pra você ter uma ideia como fazia tão bem, me fez tão bem, até para passar pela fase da adolescência, que outras pessoas descobriram o que é que tem de tão interessante que a gente precisa aprender. E eu acabei ensinando, na época, por 2 anos no colégio que eu estudava. É um paradoxo, né? Muita gente entra com esse intuito e acaba por um princípio inverso. Aconteceu algo parecido comigo na minha infância também, só que em vez pro karatê me colocaram no judô. E não deu muito certo, aí a solução foi trocar de escola. Infelizmente ou felizmente, não sei dizer, eu não tive sucesso nesse sentido, teve que trocar. Então nesse ponto é bem similar. Mas fala aqui um pouco pro público o que é o karatê. Então a gente já está falando disso. O que seria o karatê? Certo. Antes de mais nada, a gente tem que falar o seguinte, vamos voltar um pouquinho na história que você falou, que te colocaram no judô, algo parecido, mas não deu tão certo. Eu não gosto de rotular arte marcial, não gosto de falar qual que é melhor que a outra. Todas elas são boas, como eu sempre falo, desde que ele é usado como ferramenta para uma pessoa boa. Qual é o objetivo, qual é a ideia daquela pessoa que está usando a ferramenta, que no caso que eu posso falar por mim, o karatê. Qual é a minha intenção quando eu estou usando a ferramenta karatê com as pessoas? Se eu for uma pessoa agressiva, o karatê ele vai se tornar algo agressivo. Então a gente tem que prestar bastante atenção aonde você está indo, com quem você está indo, pesquisar a história da pessoa, qual é o conhecimento dela ali através do meio social que ela vive. Né? E aí você vai para o karatê conhecendo o sensei que está te passando direitinho, se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa formada, se é uma pessoa que possui realmente conhecimento da filosofia do karatê, não vai querer te formar uma pessoa briguenta, porque no karatê não existe briga. Né? A frase do Jinshin Funakoshi mesmo, que ele fala que se o adversário é superior a ti, por que lutar? Se você é superior ao adversário, por que lutar? E se os dois se equivalem, os dois vão entender, né, da mesma situação, que não há necessidade de lutar, porque um entende o lado do outro. Então, quer dizer, era uma ideia dele mesmo fazer algo que construísse, não destruísse. Tá? Então, se você arruma uma pessoa que pensa no lado social da região dele, nas pessoas, como é que eu posso fazer para tornar sua vida melhor através do karatê, a ferramenta chamada karatê? Aí você está no caminho correto. É isso que a gente tem que procurar hoje em dia, né? Procurar uma ferramenta que faça a nossa vida melhorar. Aí você me perguntou o que é o karatê em si. O karatê, na minha opinião, para mim, no meu ponto de vista, o karatê é uma filosofia de vida. Ele vai além do que dá soco, do que dá chute, do que defesa, tá? E, vamos lá, defesa do quê? No mundo que a gente vive hoje, qual é o tipo de defesa que eu estou procurando? Geralmente, a maioria, 90% dos casos, como nós estávamos falando agora, 90% dos casos é uma defesa contra a própria pessoa. Como eu estou dizendo quando eu era criança, quando eu comecei a fazer o karatê. É uma defesa contra mim mesmo. Então, o karatê hoje é uma ferramenta, é um meio de vida, é uma filosofia de vida, no qual vai te trazer uma paz interior, uma tranquilidade no seu modo de agir, forma caráter, cria pessoas para o mundo, tá? Como eu disse agora há pouco, se você não tomar cuidado, como é que vai ser formado esse caráter? Por isso que até o papai e a mamãe tem que prestar atenção de colocar uma criança, procura ser um ambiente familiar, tá? Ensina a pessoa a ser uma pessoa se esforçando para poder melhorar cada dia mais, que é como um dos nossos slogans, o que eu posso fazer para ser melhor do que ontem? Como eu faço para ir dormir melhor do que eu acordei hoje? A karatê
Você começa a criar esse intuito desse esforço, né? Algo que está quase sumido nos dias de hoje, né? Está quase extinto. Aprende a respeitar pessoas. E pessoas, no geral. O mais velho, o mais novo, o menor, o maior, o homem, a mulher. Né? O karateka, ele tem esse espírito de respeitar acima de tudo. Né? E o que é o mais importante, a contenção do espírito de agressão. Nosso próprio Dojokun praticamente está esses 5 lemas. E eu acho que a agressividade ela já vem da naturalidade do ser humano. E quando a gente aprende a controlar isso, não só a nossa vida, como quem está ao nosso redor, se torna algo mais agradável, algo mais atrativo, uma pessoa mais inteligente. Né? Inclusive até 2 coisas que eu acho que anda completamente lado ao contrário, a agressão da inteligência. E quando a pessoa se torna uma pessoa agressiva, ela deixou de ser inteligente há muito tempo. Uma pessoa inteligente, ela sabe que não há necessidade da agressividade. E por mais que as pessoas pensam, você faz karatê para bater em quem? Nunca foi para bater em ninguém. As pessoas fazem karatê ali, não mexe não, né? Um detalhe, a gente vê em competições, né, que você começa a luta abraçando uma pessoa, cumprimentando, respeitando ela. Você luta, termina a luta, independente do resultado, você termina abraçando ela, cumprimentando ela, né? Você vira amigo dela, você não vai provocá-la, você não vai atormentá-la, você não vai desmerecê-la, pelo contrário. Né? O merecimento para o adversário, o conhecimento dele, a qualidade dele, faz com que a sua vitória seja de uma qualidade maior ainda. Né? O desmerecimento do adversário te faz, então, de desqualificar a sua vitória. Então, o karatê ele tem, pelo menos, essa peculiaridade, né? Do merecimento do próximo. Isso daí até que se torna um paradoxo, né? Porque você fala de arte marcial, pensa agressividade, luta, e o karatê ele fala que não, caminho oposto, né? E na fala do senhor teve algumas coisas assim que para quem não é da área pode não entender. 2 pontos que eu quero ressaltar aqui. O primeiro, o senhor comentou Dojokun. O que seria esse Dojokun? Sim. O Dojokun é o lema do karatê, né? É o lema do dojo. São 5 pontos que a gente segue para que você possa ser um grande karateka, ser uma pessoa melhor, né? Aí tem o Nijukun, que são as 20 regras deixadas pelo Jinshin Funakoshi, e o Dojokun, que é o lema do karatê, é o lema dentro de um dojo. E no Nijukun está dizendo que o karatê é só um dos 20 lemas deixados no Nijukun, que já quer dizer Niju, 20, Kun são regras, lema. Fala que o karatê só dará frutos relacionados à sua vida cotidiana. Se você pegar o Dojokun e colocar na sua vida cotidiana, esforçar-se para a formação do caráter. O caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Não é verdade? Você na frente de um computador, você atrás de um volante, você num telefone sozinho, né? Isso aí é a formação do caráter, esse é a sua pessoa. Fidelidade ao verdadeiro caminho da razão, como nós dizemos agora há pouco, a razão ela tem que sobrepor a emoção. Nem sempre que a gente sente a nossa emoção, ela tem que ser o carro-chefe daquele momento, de uma determinada situação. O ato de criar intuito de esforço, o respeitar acima de tudo e o conter espírito de agressão. E são lemas tão importantes, esses 5 lemas, que se você for num dojo de karatê, que esteja escrito na parede, você nunca vai achar a numeração. Tipo 1, 2, 3, 4, 5. Todos eles começam em japonês com a palavra hitotsu, que quer dizer assim, primeiramente. Todos eles têm a mesma importância, segundo Jinshin Funakoshi, segundo grandes mestres de karatê, que usam esse lema em qualquer ordem que seja colocado na parede, porque nenhum deles é mais importante do que o outro. Os 5 têm a mesma importância. Então, o Dojokun seria os lemas, ou podemos dizer regras? Regras. Lema, regra. Lema, regra. E geralmente quando a gente ouve falar de qualquer atividade física, seja luta, seja qualquer uma, nós pensamos logo em academia. E aqui o senhor mencionou dojo. Tem uma diferença de dojo para academia? No meu ponto de vista tem bastante, né? Porque você vai fazer em alguns lugares, esse é o meu ponto de vista, tá? Num projeto, num ginásio, você está fazendo uma iniciação ao karatê. Numa academia, não quer dizer que tenha bons professores, tá? Existem excelentes professores em projeto, academia,
Mas na academia, que tem várias atividades físicas, o tempo é curto, você divide sala com alguém, com outros equipamentos, nem sempre está tão preparado para que você faça o trabalho exato que é necessário para um karateca. Um dojo não, um dojo ele já é um lugar sagrado, um lugar onde para você entrar e para você sair você se reverencia, né? Você tem lá todo o equipamento preparado para te atender bem, um tatame, aparadores, fotos. Ali é um clima criado para que você faça bem o karatê, tanto a filosofia do karatê, quanto o karatê esporte, quanto o karatê saúde, quanto o karatê defesa pessoal, entendeu? Seja aquele o caminho que for que você busque. Muito Você bem. tem esse espaço apenas para a busca do crescimento da filosofia do karatê. Certo, e essa filosofia tem um nome, assim, ou é só filosofia do karatê? Não, isso daí é o que fala, a filosofia do karatê, tem o Budô, É o Budô, que é o caminho, o ensinamento, né? Que eu acho que é o que faz reger o karatê. O karatê é o Budô. O karatê sem Budô ele vira qualquer coisa, menos karatê, tá? Se a gente tirar o Budô do karatê, aí sim, vira um monte de soco, chute e defesa. Nada mais do que isso. Então, podemos dizer que essa filosofia se chama, no termo no karatê seria Budô? Ou esse caminho? Sim, eu acho que tem a ver ali com similaridade, né? Similaridade. Sim, são similares, poderia se dizer assim. E eu havia falado que na sua fala tinha 2 pontos. O primeiro, que já foi abordado, e o segundo, o senhor repetiu um nome várias vezes, que é Funakoshi, né? Funakoshi Sensei. Então, quem seria ele? Qual a importância dele? Jishin Funakoshi foi o criador do estilo de karatê no qual nós praticamos, que alguns dizem até que é o karatê moderno, que é o estilo Shotokan de karatê. E interessante que ele treinava o karatê em Okinawa, numa época que não poderia se treinar arte marcial nenhuma. E com o decorrer do tempo, ele recebeu um convite do imperador do Japão para ir apresentar o karatê lá, né? Resumindo toda a conversa, né? Porque senão nós vamos passar a noite aqui. Aí precisaria de um vídeo específico. Só específico. Mas fica o convite aqui, fazer um vídeo sobre a história do karatê. Seria legal, seria muito bom. É específico mesmo. Para a gente poder explicar melhor. E lá, ele até fez amizade com o Jigoro Kano, que foi o pai do judô moderno também, que ele criou bastante detalhes no judô que a gente conhece hoje, né? Fizeram uma amizade muito grande, ele acabou ficando por lá mesmo e criou a escola Shotokan. Criou a escola Shotokan, que é o caminho que a gente segue hoje e está vivo em memória com a gente até hoje, porque nós que seguimos a escola Shotokan, seguimos a tradição à risca, vários detalhes que ele iniciou ainda se segue através do Budô, por exemplo, nós acabamos de falar da filosofia do karatê, que nunca pode morrer. Se essa filosofia, se Funakoshi Sensei for esquecido, se o Budô for esquecido, o karatê pode mudar o nome, que não vai mais ser karatê. Virar qualquer outra coisa, né? Qualquer coisa, menos karatê. O dia que o karatê virar somente soco e chute, ninguém lembrar quem criou, ninguém lembrar um Dojokun, um Nijokun, e não ter mais de você entender o seu eu interior, você pensar só no seu eu exterior, na parte de estética, na parte física, na parte de medalhas. Nós temos um dojo maravilhoso, já nos últimos 4 anos ganhamos mais de 1000 títulos em campeonatos oficiais, temos dezenas de campeões brasileiros, estaduais, mas nunca, você é um exemplo, você sabe, nunca foi o ponto final da história a competição. Uma medalha, ela não significa nada para quem conhece o karatê de verdade, tá? Competimos porque amamos treinar, e não ao contrário, né? Treinar para competir. Fica vazio, fica algo sem nexo, sem lógica. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Sim. Só vou fazer Mas, para que treinar karatê? A pergunta inicial do próprio título do vídeo. Que a arte do karatê, o karatê Shotokan, ele descende de artes marciais, do Tode, que já vinha com origem, que passou pela China. Então, se houve a necessidade de se praticar algo, de se inventar algo para poder se defender desse tipo de pessoa. Eu via Gigantes do Ringue, eu via filmes de arte marcial, eu imaginava, nossa, como aqueles caras conseguem apanhar daquele jeito.